trabalho do Antônio Oliveira é um trabalho que traz o astral de volta para o Corinthians. Isso eu acho que é muito importante. Ele tem 3 jogos para fazer no Campeonato Paulista. Pode ser que vença os 3 jogos no Campeonato Paulista e não se classifique para as quartas de final. Mas a gente vai ter que analisar o seguinte: com o Antônio Oliveira, o time, pelo menos no quesito resultado, está conseguindo aquilo que se espera. E com os outros treinadores, só teve lá aquela fase com o Luxemburgo, 9 ou 10 jogos sem perder. Isso aí depois só foi sofrimento, né? Inclusive com o próprio Luxemburgo. Bom, o fato é o seguinte: o Corinthians, com o Antônio Oliveira, são 4 jogos e são 4 vitórias, né? Não, teve um empate com o Palmeiras. Calma, gente. Porque ganharam, empatar com o Palmeiras daquele jeito foi uma vitória. Foi uma vitória, é verdade. Aquele empate foi uma vitória. É um fato. Vocês nunca vão entender. Aquilo foi vitória. Foi uma vitória. Não, eu tô brincando, Facinca, mas aquilo teve um sabor de vitória. Claro, sabor de vitória. Óbvio. O Corinthians enfrentou a Portuguesa. Ganhou. Está ali no mesmo nível do Corinthians, está tentando se segurar no... Venceu. Venceu o Botafogo. Não é fácil enfiar 4 lá no Botafogo, né? Não é um super time, mas enfiar 4 não é fácil, né? Ainda mais com aquele gramado lá que atrapalhou ambos. Eu falei em gramado, o gramado tava bom, né? Tava legal. A bola rolou, né, senhor Mário? E aí ontem fez 3-0 no Cianorte. Poderia ter feito mais, tá? Foi um amplo domínio do Corinthians e tal. O trabalho do Antônio Oliveira é um trabalho que traz o astral de volta para o Corinthians. Isso eu acho que é muito importante. Ele tem 3 jogos para fazer no Campeonato Paulista. Pode ser que vença os 3 jogos no Campeonato Paulista e não se classifique para as quartas de final. Mas a gente vai ter que analisar o seguinte: com o Antônio Oliveira, o time, pelo menos no quesito resultado, está conseguindo aquilo que se espera. E com os outros treinadores, só teve lá aquela fase com o Luxemburgo, 9 ou 10 jogos sem perder. Isso aí depois só foi sofrimento, né? Inclusive com o próprio Luxemburgo. Jogo de ontem, um time super fraco que o Corinthians enfrentou. Os caras estavam com cãibra aos 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo tinha cara com cãibra. O Natan com N e com M no final, saiu na metade do primeiro tempo. No primeiro tempo já teve que mudar a equipe. Uma equipe totalmente desorganizada. O Corinthians faz 1-0, uma jogada linda do Wesley. Quase faz 2-0 aos 10 minutos. O primeiro gol foi aos 2. Aos 10 minutos, quase faz o segundo gol. O Maicon bate chuta a bola na trave na jogada do Wesley. Dos 10 aos 30, o Corinthians simplesmente não joga. Ele só fica ali administrando tal. Depois chega ao outro gol. Romero faz o gol. O Romero tá numa fase esplendorosa. Não dá para tirar o Romero do time. E depois o Romero faria mais um. O que eu acho que é preciso identificar nesse time do Corinthians? Já há um time do meio para frente, o Flavinho. E esse time do meio para frente é formado por Ranielli, Maicon. Não sou apaixonado pelo Maicon, Facincani também não, mas ele é melhor do que o Vera, né? É melhor que o Vera. Não, o Vera também, qualquer um seria melhor que ele, né? O exausto Vera, né? Eu gostei disso daí que os caras escreveram. Exausto Vera. Então o meio campo tem que ter Ranielli, Maicon, Garro, o melhor disparado da equipe, ao lado do Romero. Pedro Henrique entrou muito bem no jogo ontem, fazendo o papel pela direita. O Wesley pela esquerda e o Romero centralizado, mas se movimentando bastante. Eu acho que do meio para frente, o Antônio Oliveira achou o time. Mas o Pedro Raul, banco. E o Yuri, banco. E o Coronado, vamos esperar para ver. Entendeu? Então eu acho que... Quem é aquele cabeludinho? Não tem que se mexer naquilo. O Bira entrou no segundo tempo. Jogou na seleção de base, teve no pré-olímpico também. Tá. Ele é bom jogador. Entrou contra o Palmeiras. Entrou contra o Palmeiras, ele é bom jogador. Ele entrou bem de novo. Goleiro. Jogou o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele é maior que a trave. Tem que ser proibido isso. Não, é sério. Ontem... Les Maicon. Ontem o senhor Mani só fez isso daqui, ó. Les Maicon. Não pulou, ele fez isso daqui. Ele é muito alto. Ele passou a trave, velho. E o Cássio tá esperto, porque se der sequência para esse Carlos Miguel e com os pés... Ele trabalha melhor com os pés do que o Cássio. Porque está treinando, está trabalhando para isso. O Cássio corre riscos. Sormani, você fala muito isso. O Bernard, eu acho que o Cássio não vai perder a vaga. Enquanto ele estiver aí, ele não vai perder a vaga. E o Carlos Miguel sabe disso. Mas eu não sei se... Eu diria que acho que cara, esse ano é o ano do Cássio, eu acho que tem alguns jogadores que precisavam entender que alguns ciclos terminam, né, cara? O Cássio... Se eu sou o Cássio... a própria história dele. Nem sair, nem parar de jogar, Sormani. Eu acho que o Cássio... Se eu sou o Cássio, sabe o que eu faço? Eu me movimento pra jogar no Flamengo. O Flamengo não tem goleiro. O Cássio seria um novo. É que nem o Hamilton ir pra Ferrari com 40 anos de idade, entendeu?
Alguém fala assim, pô, mas faz algum sentido? Faz. O cara tem mais uns 3 anos de carreira aí pela frente. Mas é que a idolatria e o passionalismo do torcedor, ainda mais do Corinthians, pra você ir pro Flamengo direto assim, é muito pesado. Né? Mas o Flamengo não é um rival acho que é mais fácil nesse grau. Assim, acho que todo mundo hoje é rival do Flamengo, assim. Acho. O que eu tô falando é que o movimento teria que partir do Flamengo, não do Cássio. Talvez, claro. Flamengo. Claro. Mas sabe o que os caras falam lá dentro do Corinthians? Porque isso é um temor. Mas deixa eu só falar, o contrato do Cássio termina agora em 31 de dezembro. Desse ano agora. Metade do ano ele pode assinar com quem ele quiser. Há um temor lá dentro do Corinthians. O Santos podia pegar ele. O temor qual é? Abre mão do Cássio, confiando que o Carlos Miguel vai ser o grande goleiro. E o Carlos não acontece. Aí o Carlos não acontece. O Cássio, se sair do Corinthians, pode escolher o time que ele quiser. Ele vai ser o craque do time. Ele vai arrebentar. Porque vai mexer com o cara. Claro. Como mexeu com o Gil, com o Juliano, com todos esses caras Cássio e o Gil no Santos, cara. Acho que seria sensacional. E assim, por mais que haja uma rivalidade Santos e Corinthians, eu acho que são dois clubes que têm uma aceitação legal. Se vem um jogador do Santos pro Corinthians ou do Corinthians vai pro Santos, drama. Tem uma rivalidade, mas há também ali um respeito. Diferente dos caras saírem do Palmeiras. Então, entendeu? Acho que é isso. Eu só queria falar 2 coisas rápidas para vocês analisarem também. Essa zaga, acho que pode dar samba. O samba da nota boa. Félix e o Gustavo, eles estão começando a se entrosar. Sabe qual que é o grande problema aí? A saúde do Gustavo Henrique. Ele se lesiona demais. É uma pena. Tem a coisa do centímetro lá da perna também, né? Um desajuste e tal. Agora, um negócio que me preocupa muito nesse time. As alas. Gente, façam um favor pra mim. Diga, você manda. Daqui a 3 jogos eu quero perguntar isso pra vocês. Não, eu tô falando sério. Vejam, o Fagner, ele não dá mais combate na jogada. Por que não bota um Mateuzinho? Contratou 4 milhões de toda hora que tem um cruzamento, vocês podem prestar atenção. Ele faz isso aqui, ó. Geralmente dentro da área, né? E quando tá fora, ele não dá combate. Ou seja, ele sempre fica com aqueles 3, 4, 5 metros regulamentares que permite que o cruzador Você sabe uma coisa faça o cruzamento. Chamado a atenção? Então, toda hora, mas ele não bloqueia uma jogada. Só para concluir, do outro lado, o Hugo... Não, o Hugo não existe. O Hugo fez um movimento legal. Ontem ele saiu um pouco da banda lateral, ele foi pro meio, né? Ele ajudou na criação do jogo. Isso daí todo mundo faz. Isso daí desde 1900 e bolinha faz. Eu quero ver a jogada de linha de fundo. O Corinthians não tem com os laterais jogada de linha de fundo. O melhor movimento por isso que tem que jogar com 2 pontos. Então, o melhor movimento do Hugo é quando ele sai da lateral e é pro banco. Esse movimento é ótimo. Esse é o bom. movimento perfeito agora. Que baldade, hein? Fraquíssimo. Agora, quem é melhor, Hugo ou Bidu? Puta. O Piton, que tá no Vasco, que era do Corinthians. Você sabe... O Piton tá jogando bem no Você sabe uma coisa que corrobora essa sua tese em relação ao Fagner? Não sei se vocês andam percebendo. O Fagner tem apanhado absurdos nos jogos. Eu não tô defendendo isso. Tô dizendo que ele era o cara que antes tomava a rédea e se colocava à frente para se proteger. Ele era o cara que dava a pancada. Ele que merecidamente ficou com fama de jogador violento, porque foi muito violento ao longo da carreira. Desleal, foi maldoso e muitas vezes. Agora estão batendo nele. Nos últimos jogos, ele tem tomado porrada a rodo. Ontem ele tomou uma do cara, mas por trás do primeiro tempo, do jogador do Cianorte. A do Hendrick no final de semana. A do Hendrick foi bonita. Né? Em jogos... Quem imaginava que o Fagner fosse tomar uma panca como ele tomou do moleque de 17 anos? E outra, ficou sem ar, hein? Ele ficou 3 minutos caído no chão e quando ele começou a andar, a câmera fechou nele, Bernie. Assim, entendeu? Então, o que eu tô falando é um jogador que também a idade, o físico começa a pesar. Porque quando você tá bem, meu amigo, eu vou lá, eu chego, eu dou porrada, sou um malandrão. Quando você vai chegando 34, 35, você já não consegue ter mais essa intensidade e até para os seus movimentos que te ajudavam a ser um bom jogador. Porque tecnicamente ele é muito bom. Muito bom. Tô dizendo, era a postura dele com os colegas em campo. Mas tecnicamente ele era muito bom. O Guilherme Ferro escreveu lá sobre o Carlos Miguel Fassicani. 12 jogos ele já disputou pelo Corinthians. Em todos eles, nesses 12 jogos, nenhuma derrota, 10 vitórias. 8 jogos sem tomar gols e vocês defenderam. Quanto foi Portuguesa e Corinthians? 2-0. 2-0. Não. 0-0. Foi 0-0, né?
Não, mas aí é o seguinte, aquele raciocínio que a gente usou pro Arrascaeta tem que ser usado... Tem que ver contra quem ele jogou. Contra quem ele jogou. Exatamente. Ele jogou uns joguinhos mequetrefes, o Carlos Miguel também. Contra o Universitário, é o que tem, tudo bem. Mas existe uma diferença aí. Cara, eu acho que assim, tá tendo um movimento de meio que cancelamento de alguns jogadores, independentemente de ser ídolo ou não. A gente vê no Gabigol, o Everton no Palmeiras, o Cássio, enfim... Que primeiro que é um movimento ingrato, completamente, e um movimento binário. Aliás, não chega nem a ser binário por parte de torcedores de futebol. Uma coisa é você dizer assim, acho que o Cássio pode pegar um banco do Carlos Miguel, porque, o Cássio não tá legal nessa temporada, o Carlos tá melhor, então vamos colocar o moleque.